Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana Angélica Costa. Hoje é dia 21 de setembro de 2024. Essa é a quarta e última consultoria dentro do projeto Narrativas Visuais do Universo Caipira. É um projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo do Governo do Estado de São Paulo, edital número 23 de 2023, Aprimoramento Artístico Cultural. Estamos aqui hoje com Ana Angélica Costa, artista visual, pesquisadora e produtora cultural, formada em Educação Artística com habilitação em História da Arte pela UERJ. Conheceu a fotografia pinhole durante a graduação e nunca mais parou de fotografar e pesquisar essa forma de produção. Então, hoje falaremos bastante sobre essa técnica, passando pela história, conceitos e aprofundamentos. Aproveito para agradecer a você, Ana, muito obrigada pela presença e pelo seu aceite. Faremos no estilo de palestra-aula. Esse conteúdo será disponibilizado posteriormente em formato de live. E é isso, acho que podemos começar. Fique à vontade para iniciar a aula, Ana. Obrigada, Mona. Em primeiro lugar, também queria agradecer. É sempre bom, né, compartilhar sobre essas pesquisas, né, porque muitas vezes as pesquisas a gente faz muito sozinha, né, assim, eu faço muito sozinha. Agora, eu entrei no doutorado da Unicamp, então estou tendo essa oportunidade de conversar mais com alguns pares, assim, né? Mas é sempre bom esse momento de diálogo e de conhecer, né, outras pesquisas, o que vem sendo feito, né, e novas reflexões também. A apresentação vocês vão ver, ela tem algumas idas e vindas, mas acho que no final vai fazer sentido. Muito bom, estou ansiosa pela aula, Ana. Bom, então, hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre as histórias da fotografia, né, e também algumas histórias da câmera obscura. Eu gosto sempre de começar com essa imagem, quando eu falo sobre a câmera escura, né, porque tudo parte de um convite, né, venha ver o mundo dentro desta caixa. Essa foto, ela é uma foto feita numa exposição que chamava Regina Alvarez, Experiência Fotossensível, que fez parte de um projeto de resgate das obras e da memória da Regina Alvarez, que foi uma artista fotógrafa carioca muito atuante nos anos 80. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas é esse convite para adentrar, né, dentro desse universo mágico, né, que é um universo mágico no sentido também de formação de imagens. Né? Então, eu vou começar assim, bem do básico, né, falando sobre o que é o princípio da câmera obscura. Né? Ele também é chamado de câmera obscura, ou câmera escura, ou câmara escura, né? Assim, são sinônimos, né? Tem gente que chama de câmara, tem gente que chama de escura ou obscura. Ele é um fenômeno da física que está na natureza, que a gente pode observar toda vez que a gente fecha um compartimento, ou um cômodo, ou um objeto, né, que tenha a entrada de luz, esteja vedado a entrada de luz. Se a gente abrir um pequeno buraquinho em uma das faces desse objeto, a paisagem, o que tiver na frente dele, é projetado no seu interior, de cabeça para baixo e com os lados invertidos. Então, essa é um princípio da formação da imagem, que está em todas as câmeras fotográficas, né? Como eu falei, também pode ser observado num quarto, e que está também nos aparelhos celulares, né? Inclusive no nosso olho também, né? A formação da imagem dentro do nosso olho, de acordo com a física, ela acontece dessa forma, né? E o cérebro inverte ela, né? De cabeça para lá, para cima e com os lados certos.
Aqui, né, é uma imagem que mostra um pouco o funcionamento, né, da câmera, né, através de uma fotografia. Ela é uma imagem que foi feita pelo Abelardo Morel, que é um artista cubano, que trabalha muito com esse tema da câmera obscura, né, e aí aqui a gente consegue ver bem direitinho, assim, como que acontece esse fenômeno na prática. Bom, aqui é uma das imagens, né, uma imagem também do Abelardo Morel, em que ele transformou um cômodo em câmera obscura, né, e aí essas imagens, a imagem, né, de fora é uma imagem de uma cidade grande, eu acho que possivelmente até Nova York, fica em diálogo, né, com os móveis dentro desse cômodo. E aí agora vamos passar um pouco, né, para a história da fotografia, né, O fenômeno da câmera escura, né, ele já era bastante conhecido há muito tempo, né, mesmo antes da invenção da fotografia, né, e com essas experiências mais químicas, né, que levaram tanto à formação, né, de uma imagem fixa, quanto principalmente a fixação, né, o não desaparecimento dela da superfície fotossensível, né. Então, vários pintores já utilizavam ela desde a época do Renascimento, já tinha uma pesquisa também profunda, inclusive nas lentes, para fazer uma imagem mais precisa, né, que a gente chama hoje, né, de mais focada. E, a partir de 1826, né, começa a ter um grande impulso no sentido de tentar tornar essa imagem que a gente via pela câmera escura fixa, num papel, numa superfície de metal, ou mesmo num vidro, né, que eram os materiais que foram utilizados na época para fazer as diversas invenções da fotografia, né? A gente fala, inclusive, que existiram múltiplas invenções, né, da fotografia em diversos lugares do mundo, né, muitas vezes com pessoas que não se conheciam, mas que estavam todas indo nesse sentido de tentar fixar uma imagem que era feita, né, pela natureza. Então, essa é a primeira imagem, né, que se tem como sendo uma imagem fotográfica, né, é uma vista que foi feita pelo Joseph Nicéphore Niepce, é uma vista da janela, né, em Legá, que era o lugar provavelmente onde ele morava. Essa é uma imagem, né? Ela é feita, a aparência dela, essa é uma imagem que ela foi tratada para a gente conseguir identificar melhor e para ela ser melhor reproduzida em livros, né? O original é um tanto difícil de se ver porque tem muitos reflexos, é uma imagem um pouco mais escura também. O Nicéphore Niepce, né, ele se juntou ao Daguerre, mas que é considerado, né, como o inventor da fotografia, né, mundial, porque é feito um comunicado oficial na Academia de Ciências e Artes da França, no dia 19 de agosto de 1839, que é considerado hoje, né, como o Dia Mundial da Fotografia. Então, o Daguerre, ele era um homem do espetáculo, né? Ele fazia uma série de apresentações que utilizavam o que se chamava de ilusionismo na época, né? Que ele trabalhava com a luz, né? Nesse contexto
do espetáculo e se uniu ao UNIEPS, né, e as pesquisas dele, e em 1839, né, fez esse comunicado junto com François Arago na Academia de Ciências e Artes da França. Nessa época, o UNIEPS já havia falecido, né, mas é inegável a contribuição dele para o Daguerre ter conseguido efetivamente produzir os daguerreótipos. Essas são, são duas imagens, dois retratos, né, do Daguerre, né, um com um pouco mais de idade, outro mais jovem, e a câmera, o tipo de câmera, né, o formato da câmera que era utilizado. Os daguerreótipos, eles sempre são, geralmente são guardados num estojo, porque é uma imagem bem delicada, né? Se a gente passa o dedo em cima de um daguerreótipo, a gente destrói a imagem, né, onde o nosso dedo passa. Então, eles sempre são guardados em estojinhos. Um outro inventor da fotografia foi o William Henry Fox Talbot, que era um inglês. E ele, né, fez essa imagem, né, com uma câmera escura, né, em agosto de 1835, como está aqui, mas é uma imagem que vocês veem, né, que é bem mais precária do que a imagem, por exemplo, do daguerreótipo, né? Ele estava também fazendo as suas pesquisas lá na Inglaterra, e principalmente com papel. E então, assim, tem mais essas outras imagens feitas por ele, né? Inclusive esse desenho, né, que ele chamou de desenho fotogênico, que é o que hoje a gente chama, né, de um fotograma, né, que é colocar um objeto em cima de um papel, de um material fotossensível, né? No caso dele era um papel mesmo, né? E ele, a fotografia, né, dele era feita no esquema de negativo e positivo, né, diferente do daguerreótipo, que já era uma imagem em positivo direto, que não permitia cópias, né? O do Fox Talbot, por ser uma imagem em negativo, né, e em papel, ela permitia fazer outras cópias. E ele chamou também, né, além de denominar isso de desenho fotogênico, né, o livro dele era The Pencil of Nature, né, então, assim, o lápis da natureza. Tinha muito esse desejo, né, de liberar a mão do homem, né, do registro das coisas, do mundo, né. E aqui o Hippolyte Bayard também, com esse autorretrato, que era também em papel, mas uma impressão direta em positivo em 1840, né? Ele é também um francês, mas que estava em outra região da França, né, fazendo essa mesma, enfim, uma pesquisa que levasse, né, a essa impressão pela luz. E aqui no Brasil, né, o Hércules Florence, e que fez, né, que era assim um múltiplo inventor, né, e inventou a fotografia aqui em Campinas, né, na cidade onde eu estou falando. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o Florence, né? Mas aqui, assim, só para dar uma ideia desse percurso, né? E dessa profusão, né, de impulsos de inventar a fotografia por diferentes meios, né?
E aí, só para fazer um link também com a primeira aula, né, e que eu acho que esse fato, né, muda tudo, né, em 1889, a Kodak cria uma câmera que tinha esse slogan, né? You press the button and we do the rest, né? Você aperta o botão e nós fazemos o resto. Então, é o início de uma fotografia que pode ser feita por amadores, né? Porque a pessoa comprava a câmera, fotografava, no final do filme, ela levava a câmera para o laboratorista revelava o filme, colocava um novo filme e a pessoa ia lá fotografar de novo, né? Já não era mais necessário, como no início, você ter toda uma estrutura, né, de laboratório que exigia muito, assim, um apuro técnico, ter todas as químicas, muitas vezes ter materiais pesados, né, e difíceis de levar de um lugar para o outro, né, se você quisesse, por exemplo, fotografar em viagem ou em lugares distantes. E vou trazer aqui também, né, o John Herschel, que era, né, também inglês, e que trouxe uma série de contribuições, principalmente para o que hoje se chama de métodos históricos da fotografia, ou métodos do século XIX, né, ou mesmo técnicas alternativas em fotografia, né? Ele foi o inventor da antotipia, na verdade, ele descobriu a sensibilidade do ouro e da platina, mas o Hercule Florence também, hoje em dia, se sabe que ele também utilizou o ouro enquanto material fotossensível, né? Criou o marrom Van Dyck, cunhou esses termos, né, de negativo e positivo, né, e descobriu esse fixador, que é o hipossulfito de sódio, que é usado na fotografia preto e branco até hoje, né? E inventou também a cianotipia, que hoje também é muito utilizada por artistas, fotógrafos, enfim, é um método que tem se popularizado bastante assim nos últimos anos. E trago aqui também a Anna Atkins, né, que era próxima da família do Herschel, né, uma botânica inglesa, e que utilizou a cianotipia para registrar, para fazer um registro botânico, né, de algas, principalmente. E ela é considerada a primeira mulher fotógrafa da história e autora do primeiro fotolivro, que é esse Photographs of British Algae, né, fotografias de algas britânicas, que é esse livro, né, que tem exemplares em algumas bibliotecas, e ela fez a impressão, né, de cada uma das imagens em cianotipia, todas artesanalmente, né, fez cada um dos exemplares do livro de forma artesanal. É muito bonito, tem alguns vídeos assim no YouTube que inclusive mostram, né, o vídeo para a gente ter uma ideia o vídeo do livro, né, assim, de pessoas folheando o livro para a gente ter uma ideia de como ele é mesmo. Bom, o Hercule Florence, né, esse personagem, né, Franco Monegasco, ele que viveu no Brasil, né, durante a maior parte da vida dele, né, ele viveu aqui 50 anos, né, ele viveu bastante também, viveu até os 75 anos, né, que na época era bastante, e chegou aqui com 20 anos, né, no Brasil, né, e essa é
um dos retratos dele, né? Feito em fotografia, inclusive. E ele foi assim um múltiplo artista e um múltiplo inventor, né? Ele foi desenhista, pintor, fotógrafo, tipógrafo, litógrafo, professor, inventor, né? Chegou no Brasil, então, em 1824, né? Esse ano a gente comemorou os 200 anos da chegada dele, né? Trabalhou no comércio e logo em seguida foi participar da expedição Langsdorff como segundo desenhista, que foi algo assim muito importante na vida dele, né? Depois da expedição, né, ele ficou aqui em Campinas, né, que na época se chamava de Vila São Carlos, né, onde inventou esse processo fotográfico, né, em 1833, né, tudo isso está registrado nos diários dele, e ele foi o primeiro a chamar esse método de impressão pela luz de fotografia, né, que é esse termo de origem grega formado pela união de photos, que é a luz, né, fonte de luz, e graphem, que é gravar, desenhar, escrever, né? E ele fez tudo isso, né? Ele, na verdade, inventou a fotografia. Ele estava interessado em fazer um registro, né, dessa imagem captada com a câmera escura, mas ele também estava em busca da simplificação de procedimentos de reprodução de imagens, né? Que na época ou era feito, né, pela gravura ou pela tipografia, né? E aí, nesse sentido também, além da fotografia, ele inventou um método que chamou de poligrafia, que era um método na época de impressão em cores. Eu gosto de destacar também, bom, recentemente, né, eu fiz uma sala, né, a gente fez uma sala Hércules Florence no MIS, no Museu da Imagem do Som aqui de Campinas, que depois eu vou mostrar um pouquinho, né, e depois que eu comecei essa pesquisa do trabalho dele, né, eu gosto muito de destacar esse trecho, que é um trecho que ele escreveu logo na chegada, assim, né, para a gente até imaginar um pouco o que era, né, esse homem vindo para o Brasil, né, que era um lugar tão diferente do que ele estava acostumado a ver. Então, ele escreve assim: tudo me anunciava que estávamos no novo mundo. As pirogas que deslizavam ao redor da fragata, os negros, as frutas que eles traziam, tudo para mim era novo. Descemos a terra e a primeira impressão que experimentei foi acompanhada de algo incômodo. Seria, porventura, um pressentimento? A vista dessa população mesclada de brancos, negros e mulatos de todas as graduações me entristeceu um pouco. Atravessei o pequeno Largo do Capim, onde se açoitava um negro amarrado ao pelourinho. Esta cena me revoltou, pois eu era bisonho quanto à escravidão. Mais tarde, vi a fachada de São Francisco de Paula, onde estava escrito em grandes letras, Caritas, e não pude deixar de maldizer um povo que afetava tanto a caridade e que açoitava os negros, né? Imagina, enfim, claro que essa mistura, né, de cores, assim, foi estranha para ele, né, que estava acostumado numa sociedade, né, mais homogênea, né, francesa mesmo, né, mas essa contradição, né, que ele viu aqui, né, como que e esse choque da escravidão mesmo, né, porque para quem vem de um lugar que não tem escravidão, né, deve ser, certamente era muito chocante se deparar com isso, né. E aí, bom, então, ele chega em 1824 e logo depois, né, ele vai participar, né, da expedição Langsdorff, que era uma expedição financiada pelo Barão de Langsdorff, que era um russo, né,
com um intuito de fazer um registro da fauna e da flora brasileira, né? Então, e aí ele faz, né, esse percurso, né, de São Paulo, né, passando pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará, né, principalmente pelos rios, né, e esse, né, é o mapa que eles utilizaram na época, né, esse mapa de Aaron Smith. E, bom, então, assim, nessa viagem, ele teve contato com um monte, né, de animais, né, e de plantas e de pássaros, né, e ficou muito impressionado com os sons, né, tão diferentes dos animais, né, assim, das espécies, né, mas assim, às vezes também os sons diferentes, dependendo da situação, né, que ele estava. E aí ele criou, né, o que ele chamou de zoofonia, que era um método para transcrever o que ele chamou de vozes dos animais, né, por meio dos signos tradicionais da música. Então, né, e aí ele usava muito assim, né, fazer o desenho, a pintura, a aquarela do animal e também fazia o registro do som, né, por meio de partitura, né, porque, assim, na verdade, na época, ele não tinha como fazer o registro desse som, né, a não ser assim, o que se usava eram tipo onomatopeias, né, na época. E esse era um registro, enfim, talvez mais científico mesmo, né? De fazer Então, assim, tem algumas folhas, assim, com essas partituras, né? E sons de vários animais. E inclusive, tem a Fonoteca Jacques Veillard, que é ligada ao Instituto de Biologia aqui da Unicamp, ela fez o registro sonoro, né, de vários desses animais que ele registrou, que ele fez a anotação musical, né, e tem os desenhos. Legal. Né, e aí, enfim, o termo, né, zoofonia não pegou, mas existe hoje um campo, que é esse campo da bioacústica, né, que se dedica a fazer essa análise e captação dos sons dos animais. E aí, né, a gente chega na poligrafia, que já está, assim, também dentro do caminho para a fotografia, né, e a poligrafia, ela, na verdade, ela foi inventada também para fazer, né, essa reprodução em série de materiais, mas principalmente para divulgar a zoofonia. Né? Então, assim, é legal também a gente ir vendo como no Florencio uma invenção vai levando a outra, né? Porque ele também estava num lugar assim que realmente tinha acesso a menos coisas, né? A menos equipamentos, menos técnicas do que se tivesse na França, por exemplo, né? Então, ele ia inventando técnicas, né, a partir da necessidade que ele tinha de divulgar suas invenções, né, de compartilhar um conhecimento, né, enfim, né, ele ia dando um jeito de conseguir resolver as questões que iam aparecendo para ele, né. Aí isso, né, é um folheto também de divulgação da poligrafia. E aí, né, depois ele vai chegar na fotografia, né? E tem essa frase do Boris Kosoy que eu gosto bastante, né, para situar justamente essas múltiplas invenções da fotografia, né, em diversos lugares do mundo,
Ele fala, né, que ao longo das 3 primeiras décadas do século XIX, em diferentes lugares, diferentes pesquisadores buscavam alcançar esse antigo desejo de tornar permanentes as imagens dos objetos externos formados no interior da câmara obscura, né, e cada um pelo seu próprio caminho, né. Isso está no livro do Boris Kosoy, que é aquele livro Hercule Florencio, a descoberta isolada da fotografia no Brasil, né, que foi uma importante, assim, que é uma importante referência, né, para todo mundo que estuda a fotografia, né, e foi uma referência também fundamental para a gente ao fazer a exposição. Bom, já tinha falado, né, que ele é o primeiro a escrever a palavra fotografia, né, e esse desenho ele é muito importante porque ele traz uma das câmeras do Florence, né, assim, apesar dele ter deixado muita coisa registrada em diários, né, faltam muitas informações também, né? Então, assim, essa é uma câmera que a gente tem ela inteira, né? Tem uma outra câmera que ele descreve também no material dele, né? Mas que não tem nenhuma imagem da câmera, né? Então, assim, quando você lê só a descrição, né? Você fica imaginando também como seria essa câmera, né? E, inclusive, isso foi, né, isso foi objeto de uma oficina feita pelo Roger Sasaki, em que a gente, né, cada pessoa, cada participante da oficina, a partir do que estava escrito, fez a sua câmera, né? E saíram câmeras bem diferentes. Assim, né? Então, assim, tipo, tinha esse... É como se fosse uma prateleirinha em diagonal, né? Assim, que provavelmente ele devia deixar as placas, né? Os papéis secando, né? Ele fez um tanto de coisa com placa de vidro, fez um tanto com papel também, né? Assim, ele fez imagens com placa de vidro, fez imagens com papel, mas eu acredito que as imagens feitas na câmera escura eram feitas com papel. Uhum. E ele utilizava da luz do sol também nesses processos de gravação da imagem? Nos testes, sim, provavelmente, né? Sim, não, então, assim, na verdade, nenhuma imagem feita com câmera escura ficou até hoje, né? Essa que é a nossa grande dificuldade. Nenhuma sobreviveu. O que sobreviveu foram imagens que ele fazia reproduções, ou daqueles diplomas maçônicos, ou dos rótulos de farmácia, né? Então, que colocava, né, enfim, um papel, né, uma coisa em cima, e o papel fotossensível embaixo, e aí imprimia com a luz do sol, efetivamente. Né? Mas dessas feitas com câmera escura tem registro nos diários dele, mas nenhuma permaneceu, não existe nenhuma. A gente não sabe, enfim, ou se não, assim, a imagem desapareceu, né? Não foram fixadas suficientemente, né? Para chegar até hoje, ou se perderam mesmo, assim, né? Porque a importância dele também não foi reconhecida sempre, né? Desde sempre, né? Então, certamente alguma coisa pode ter se perdido, assim, pelo caminho também, né? E é interessante também até destacar isso, porque ele estava muito interessado na reprodutibilidade da fotografia, né? Não só na impressão dentro da câmera escura, mas na cópia, né? Nessa reprodutibilidade e na circulação dessas imagens reprodutíveis, né? Que isso é diferente, eu acho, que de todos os outros inventores, assim, essa preocupação tão forte
com a reprodutibilidade. Legal. Que é uma coisa que vai aparecer na fotografia com mais força muito depois, né? Mostra mais uma vez o pioneirismo dele, né? Sim. Muito bom. Bom, aí aqui, né, tem um pouco... Eu acho que isso eu já falei, na verdade. Desculpa lá. E aí uma coisa também que foi muito legal, assim, que foi a gente se deparar com esses questionamentos, né, de uma pessoa que está ali inventando uma nova técnica, né? E então, assim, tem essas frases assim que são maravilhosas, né? Eu acredito ver no futuro que um dia vamos imprimir pela ação da luz. Todo mundo sabe que a luz descolore objetos. Pelo menos eu vi que isso acontece com as dobras das peças indianas que ficam expostas à luz do dia. Se eu fosse químico, talvez eu conhecesse uma substância que colore ou descolore na luz, ou que mude de cor, ou que escureça. O nitrato de prata é a única substância sobre a qual eu conheço a virtude de escurecer ao sol, né? E foi o nitrato de prata que ele usou. Mas o que seria preferível a tudo é uma substância que do preto se torne branco, pela ação da luz, ou pelo menos que sua cor se torne facilmente mais clara, porque a imagem que ele conseguia era em negativo, né? Assim, porque ele usava o nitrato de prata escurece com a ação da luz, né? E ele lutava um tanto contra isso, né? Ele queria uma imagem que fosse já clara direto, né? Enfim. Né, e aí, né, aqui uma das imagens, né, dos rótulos de farmácia, que está na coleção do Instituto Hercule Florence, né, que é esse instituto que é responsável, né, pela salvaguarda e preservação e divulgação de uma grande parte da obra dele, né, tem um site muito bom, muito fácil, didático de se pesquisar, né. E esse outro rótulo de farmácia também, que está na coleção do Instituto Moreira Salles, né, que é outra, que tem outra parte, né, da coleção do Florence no Brasil. E aí, agora eu vou passar para a câmera escura. Eu vou agora passar um pouco assim para essa pesquisa, né, que eu venho fazendo, né, sobre câmera escura, porque assim, ao mesmo tempo, né, que eu também experimento um tanto, eu vejo muito que outros artistas estão fazendo, né? E aí eu comecei a identificar que tinha pelo menos assim umas 4 ou 5 posturas em relação ao uso da câmera obscura em projetos, né, em obras assim, de arte contemporânea. O primeiro é a câmera mesmo, né, experiência com a própria câmera enquanto um dispositivo, né, seja, né, num espaço mais amplo ou seja também em objetos menores. Experiências com o tempo, né, que essas câmeras artesanais, né, elas sempre têm um tempo de exposição mais longo, né, mesmo se a gente utiliza, né, muitas vezes a gente utiliza papel fotográfico, né, que já vão precisar de um tempo de exposição mais longo, né, mas mesmo utilizando o filme, pelo fato, né, de não ter uma lente, né, de ser a luz entrar por um buraquinho, sempre a gente precisa trabalhar com tempos de exposição longos, né? O espaço que tem a ver com as anamorfoses, né? Tanto em relação ao formato das câmeras, né? Como em relação a como o espaço exterior é projetado dentro dessas câmeras, né? Que dependendo do formato que tem, ele é projetado de uma forma ou de outra, né? Então,
é um campo de pesquisa assim, muito profícuo, né, para trabalhar essas deformações e anamorfoses, né? E aí tem também, né, diálogos, né, que são esses projetos dialógicos que são favorecidos tanto pela simplicidade do equipamento, né, quanto pela precariedade também. E aí eu, no fim, assim, depois fui até acrescentando, né, outras coisas, né, que tem a ver com, que eu ainda nem elaborei muito bem, mas que tem a ver com uma falta de precisão na imagem, né, porque, assim, são imagens são super precisas, assim, que não tem um foco muito acurado, né, e que, dependendo do projeto que a gente está fazendo, né, isso é muito bom, né, assim, é o que as pessoas buscam, né, e mais recentemente eu tenho feito uma pesquisa em relação à questão, junto com a Rosa Bunshaft, sobre a questão do feminino e do corpo em experiências com a câmera escura. Aí vou mostrar agora alguns exemplos, né, e alguns artistas que trabalham com isso. Então, começando, né, com essa experiência da câmera, né, tem essa obra que eu gosto muito, que chama O Lado de Dentro de um Outdoor. É de um grupo gaúcho, e eles montaram esse container, assim, né, como se fosse um outdoor, em que ele é formado por várias câmeras escuras, né? Então, assim, cada um dessas aberturas em preto, que na verdade tem um pano, né, para você colocar na cabeça, né, como aquele dos fotógrafos antigos, cada uma dessas aberturas é uma câmera escura, em que você vê o que está do outro lado, né, do outdoor, de cabeça para baixo e com os lados invertidos. Então, assim, eu acho que é muito legal, eu gosto muito dessa obra, porque ela cria meio que esse curto-circuito do outdoor, né? Na verdade, você tem que ir você não consegue ver o outdoor de longe, você tem que ir até ele. Quando você vê ele de longe, o que você vê é as pessoas vendo alguma coisa, né? E, na verdade, quando você chega nele, você vê a paisagem que ele tapa, que está lá do outro lado, assim. Que legal. Né? E isso acho que é mais ou menos dos anos 2000, assim, 2000 e pouquinho mesmo, assim. E, inclusive, assim, um dos artistas, né, desse coletivo, né, que é um coletivo que já não... enfim, cada um já foi para um lado, né, é o Thiago Rivaldo, que tem esse vídeo que chama Câmara Clara, Rio Negro, em que ele transforma um quarto de um barco-hotel em câmera escura. E aí ele faz várias fotografias e depois cria um vídeo com essas várias fotografias, né? E acaba criando uma animaçãozinha, né, em que as nuvens vão se movimentando, essa paisagem, né, que está ali com as árvores também vai se alterando um pouco, né? E a Paula Trope, que tem esse projeto, né, que é a câmera Caracol, então essa é a câmera bobina, que ela instalou no MAN, né, e depois tem a câmera Caracol que ela instalou no mar, né? Então, assim, é uma câmera escura, mais redonda, né, sem nenhuma quina, e que as pessoas entram e vivem ali a experiência, né, da câmera escura. Essa é uma das imagens de dentro.
E aí aqui, né, esse é uma instalação do Dirceu Maués, que chama Tambores de Luz, que fez parte do Festival Hércules Florence de 2017, né, que eu fiz a curadoria desse eixo, que chamava Imagem Mágica, e que tinha a ver com essas experiências com câmera escura e fotografias feitas com câmeras artesanais. Ele fez, são tonéis, né, de 200 litros, aqueles tonéis de metal, né, que ele transforma cada um deles, né, numa câmera escura e aí monta, assim, como uma instalação mesmo, né, a gente fez, assim, essas duas estruturas triangulares, uma numa ponta da Estação Cultura, né, daqui de Campinas, que é uma antiga estação de trem, que é usada para shows, hoje em dia, exposições. Então, uma numa ponta e a outra na outra. E aí a gente transformou também esse vagão que está ali atrás num laboratório e câmera escura. Legal. Aí aqui o outro lado, né, da instalação, com as lentes. E aí tem essa obra também no Miguel Chicaoca, que chama Loading, é uma cabaça transformada em câmera escura, com esse despolido, né, é um CD, né, um antigo CD que foi lixado, assim, né, então a imagem do outro lado da cuia, né, tem uma lente, né, e aí a imagem é projetada aqui, né, e nessa superfície, né, que era o CD. E ela remete um tanto ao formato do olho, né, e tem esse título, né, de loading, que é como se estivesse sempre carregando, né, ele fala, né, porque, assim, na verdade, também, assim, no nosso olho, né, e nessa imagem, né, assim, qualquer câmera escura, né, é como se a imagem estivesse sempre carregando, porque ela sempre é efêmera, né, assim, ela não tem esse objetivo de fixar, né, a imagem como numa câmera fotográfica, né, então ela está sempre nesse processo de se fazer, né, e de se transformar também. E aí aqui eu trago esse trabalho também da Rosa Bunshaft, que é essa série Love em Bahia, em que ela faz fotogramas do corpo e em diálogo com a câmera escura também, né? Então, ela, né, tem uma projeção, né, das imagens da cidade e também do corpo dela. Essa aqui eu acho que é uma dupla exposição, esse específico, né, mas ela tem várias obras assim sobre isso. E aí eu trouxe esse trabalho também, que chama Olho Floresta, que foi uma residência que eu fiz na Caseiro Residência, Arte Residência, que é uma residência no Parque de Itatiaia, e a gente transformou o quarto, né, o nosso quarto, em câmera escura. E aí a gente tirou as camas pela janela, enfim, foi uma função e uma diversão, assim, né? E aí depois isso gerou um videozinho, né, que chama Olho Floresta, mas que ele traz essa questão de que, assim, eu não sei, por exemplo, se esse vídeo dá conta do que foi o processo, sabe? Porque, assim, o processo foi super gostoso e super... foi muito transformador, assim, para todo mundo que viveu, né? Mas é difícil de você conseguir registrar isso numa imagem, esse processo todo, né? Então, por isso que eu trouxe, assim,
essa imagem também, assim, do tanto que a gente vive, né, esses processos com a câmera escura no corpo mesmo, né? Às vezes uma imagem não dá conta, né? E esse das mariposas e a luz, que foi uma experiência que eu fiz aqui na casa de Eva. Aí agora sobre os experimentos com o tempo de exposição, né, trago de novo o Thiago Rivaldo com esse Road Movies, em que ele colocava uma câmera em cima do painel do carro e ficava fazendo uma foto enquanto durasse a viagem. Então, ele, né, sei lá, uma fotografia de umas 2 ou 3 horas, né, que acaba registrando mais o farol dos carros do que qualquer outra coisa, né, e um pouco ali do que está, né, o corpo das pessoas ali, né. E essa também do Ricardo Rancho, que ele espalha uma série de câmeras pela cidade de São Paulo, principalmente, e depois de um ano ele recolhe a câmera, né? Então, assim, longuíssimas exposições, né? E o Dirceu Maués, que tem um vídeo também, esse Feito Poeira ao Vento, em que ele, durante umas 4 horas, fotografa o mercado do ver-o-peso, com uma série de fotografias, né, uma série de... ele faz como se fosse um time-lapse, né, mas com pinhole, e depois ele junta tudo isso num vídeo, né, que chama Feito Poeira ao Vento. Provavelmente com negativo, né, Ana? Sim, com negativo colorido. Né? Película fotográfica. Sim, é uma película fotográfica colorida. E ele faz um giro também de 360 graus, sabe? Então ele tem uma superfície de madeira, assim, né, em que ele vai fotografando e, enfim, fez todo um cálculo matemático, né, para dar, assim, são 900 e não sei quantas fotografias, acho que 991 fotografias no final. Então ele vai, tipo assim, fotografa um tanto aqui, aí depois anda mais 1 grau ou 2 graus, sabe, vai indo até dar 360 graus no final de tudo. Essa é a câmerazinha que ele usa, né, uma câmera feita com caixa de fósforo, né, que usa o filme 35 milímetros. E aí, né, passando um pouco para essa questão do espaço, né, e dessas infinitas possibilidades de construção, né. Aí eu trago esse, né, dessa série Janelas, que eu fiz uma câmera cilíndrica, eu coloco o filme no meio, né? Então, ela tem 4 aberturas, uma cada 90 graus, e eles formam uma única imagem, né? Porque uma imagem vai se fundindo na outra. E a ideia era fotografar o dentro e o fora, né? Esse diálogo entre onde a gente está e para onde a gente olha, né? Aí a câmera, né? Uns furinhos. Aí o Luiz Alberto Guimarães, que é um físico, e ele tem essa série que chama Paisagens Alfabéticas, que ele usa essa câmera, né, uma câmera de papel Paraná, em que ele é uma câmera, enfim, quadrada, né, em que ele faz 3 furos, né, nas laterais, um em cada lateral, e ao invés dele colocar o papel de forma perpendicular ao furo, ele coloca na base da câmera, né? Então o papel recebe a luz toda enviesada, né? E aí cria essa imagem meio alongada, assim, né? E são 3 furos, né? Então, assim, as imagens, né, também vão se sobrepondo.
É a Mônica Mansur, que tem essa série de panoramas imaginários, que ela usa, essa é uma câmera antiga, chama, eu acho que é Grafaerte, uma coisa assim, e é uma câmera de plástico que ela adaptou a lente, né, e colocou o furinho. E aí ela faz essas imagens, ela vai rodando um pouco o filme à medida que vai fazendo a fotografia, e aí na hora de montar, ela monta como se fossem esses panoramas do século XIX, né, assim, só que você só não entra, você vê ele de fora. E tem essa outra também que ela usa a mesma câmera, e que faz essa série que chama Paisagem a Metro, né, que ela utiliza carrosséis, aqueles carretéis antigos, assim, né, e enrola as paisagens nos carretéis. E eu faço também essas paisagens verticais, em que eu uso o filme 120, e muitas vezes crio uma única imagem do filme inteiro, assim, né? Então, a hora que eu vou imprimir, tipo, fica uma imagem de, sei lá, 60 centímetros por 6 metros, assim, bem vertical. E essa é uma câmera, que ela é uma câmera que eu comprei, ela foi feita, e chama Undu, né? E é com ela que eu faço as paisagens verticais, né? Só para trazer aqui também, porque assim, tem câmeras, assim, ela é uma câmera feita em pequena escala, né? Mas ela não foi uma câmera que eu fiz, né? Então, assim, muitas vezes eu faço a câmera, né? Ou a gente faz a câmera, às vezes a gente adapta alguma câmera já existente, né? Como aquele caso da Mônica Mansur, né? Ou a gente faz a nossa câmera, compra, né? Enfim, né? Tem várias formas enfim, de trabalhar com as câmeras, né, dependendo do que a gente quer, né? Às vezes não tem jeito, só fazendo mesmo, às vezes é mais fácil comprar. Sim. E aí os diálogos, né, que são esses projetos favorecidos pela simplicidade e precariedade do equipamento. Né, tenho Os Meninos, né, da Paula Trope, que foi um projeto em que ela tinha encontros com meninos de rua, principalmente, e aí ela fazia uma foto dos meninos e eles faziam, e dava uma câmera para eles, e eles faziam uma foto de algo que fosse importante para eles, né? E aí, quando ela vai expor, ela sempre expõe as fotos como dípticos, trípticos, polípticos, né? Esse daqui também já é um desdobramento que é também com meninos, mas que é de uma comunidade de laranjeiras lá do Rio. E o Cidade Invertida, que é um grupo, né, liderado pelo Ricardo Ranchel, daqui de São Paulo, que desenvolve toda uma série de oficinas, né, trabalhos sociais também, e educativos, né, que tem como base esse trailer, que é um laboratório e uma câmera escura. E esse projeto, né, que eu sou super fã, que é da Tatiana Altberg e Mão na Lata, que tem enfim, tem vários projetos, né, dentro desse, na verdade, assim, tem alguns vídeos, né, como esse, que é o Portal Pinhole ou Buraco Branco, que é feito por um grupo de adolescentes, né, já é até bastante antigo, mas eu adoro, assim, pela pureza dele, assim, sabe? Tipo assim, você vê que ele foi feito mesmo pelos adolescentes, né? Assim, sabe? Toda uma narrativa construída com eles, né? E com as imagens feitas com a câmera escura. E ela tem também
publicações, né? Eles fazem publicações inspiradas em Machado de Assis, enfim, obras literárias, nesse diálogo sempre com a fotografia pinhole. E o Alexandre Sequeira, né, que é um artista paraense, que tem esse projeto, né, essa série, Meu Mundo Teu, em que ele vai dar aula para 2 adolescentes, a Tayana e o Jefferson, e eles começam a fazer trocas de cartas e de imagens, né? E lá pelas tantas, eles também vão fotografar e fazer, tipo, uma imagem dupla, né? Uma dupla exposição, né, na verdade, da realidade de cada um deles, né? Então, por meio, né, dessas imagens, dessas fotografias, a realidade, o mundo da Tayana e do Jefferson se funde. E eles são 2 adolescentes que moram em 2 periferias bem diferentes de Belém, né? Um numa área bem mais rural, né? E o outro numa área mais urbana, assim, né? Então é uma fusão de 2 mundos bem diferentes mesmo. E aí aqui, né? Esse Urubulus Camp do Miguel Chicaoca, que também fez parte do Festival da Polifluência em 2017, em que a gente fez cerca de 2.000 fotografias pinhole, que foram escaneadas, né, e se transformaram em 19.000 pixels para formar essa imagem, que é uma imagem feita da Estação Cultura também com uma câmera pinhole. Então, assim, a gente ficou durante 10 dias, né, naquele vagão, laboratório, né, com um fluxo de pessoas que ficava aberto lá para quem quisesse chegar e fazer foto, né? A gente fazia as fotos com aqueles tubinhos de filme, então eram fotos de 3x3 ou 4x4 centímetros, né, bem pequenininhas. A gente, no final, escaneou tudo, colocou num banco de dados, né? E aí tem um programa que organiza as imagens a fim de formar essa imagem, né? E o legal, né, disso também é que a gente utiliza absolutamente todas as imagens. Para a gente formar essa imagem, a gente precisa que imagens fiquem pretas demais, a gente precisa que imagens fiquem muito brancas, que não tenham saído nada, né? Então, assim, no fim, tudo se aproveita, né? E aí é legal também, né? Dá para ir vendo, assim, né? E as pessoas iam lá e ficavam procurando as suas imagens, né? Uau! Que legal. Porque no fim é isso, né? Tanto negativas quanto positivas, né? Para ir criando esses tons de cinza, né? Muito Sim, legal. tanto negativas quanto positivas. Pode fazer até só negativa também. Mas a primeira vez que ele fez isso foi da forma analógica, né? Fico imaginando a loucura que deve ter sido. Montando as fotos. E aí, mas quando a gente fez, a gente passou várias para o positivo, né? Muito legal. Aí aumentou também um pouco, né? E aí eu vou trazer agora aqui só um pouquinho, assim, mais da minha experiência, né? E um pouquinho de algumas histórias, assim, né? Da fotografia pinhole com câmera escura que eu fui vivenciando, assim, à medida que ia desenvolvendo projetos e trabalhos, né? Eu sempre gosto de falar sobre a Regina Alvarez, porque ela é uma pessoa que é uma artista que teve Alzheimer muito, muito jovem, né? Ela teve Alzheimer com 40 anos, né? Já é falecida,
Então, ela ficou com a obra dela um pouco esquecida, assim, e ela foi professora dos meus professores, né? Então, assim, a minha geração teve bastante gente que experimentou com pinhole na minha geração, e ninguém conhecia o trabalho dela, assim, ou muito pouca gente, né? Então, a gente fez essa exposição, né, que eu mostrei aquela primeira imagem, e tinha uma série de oficinas, foi no Parque Lage, no Rio, né, na época eu morava lá, e fizemos uma pequena publicação também sobre a obra dela, que já está esgotada, porque na época teve só distribuição gratuita, mas eu posso dar o PDF para colocar lá no projeto. Legal. Aí aqui, né, um pouco da exposição, das câmeras dela, do processo também de recuperação, que a gente conseguiu recuperar algumas fotos, fazer um tratamento, né? Aí, em 2011, 2012, eu comecei a fazer uma caixa que chamava Continente Pinhole. A ideia era que fosse uma espécie de um curso Inabox. E aí tinha um livro, que era um livro, né, do Grupo Mão na Lata, com a Tatiana Outberg, que eu falei há pouco, era um livro de arte, uma câmerazinha que fotografa com filme, que é uma câmerazinha de papelão, um caderninho de anotação, porque a gente sempre precisa anotar os tempos e tal, para, né, não ir perdendo o controle das coisas que a gente vai fazendo. Uma apostila com com um texto de um alemão que chama Johann Dietrich, que falava sobre as possibilidades na arte, na estética e na educação da fotografia pinhole, que eu considerei que era um texto introdutório para quem fosse começar a trabalhar com a câmera escura, né, ou com câmeras artesanais. Um pequeno manual, assim, bem básico de como fotografar, tanto com latinha como com essa mesma câmera, né? Tinha uma linha do tempo da fotografia que ia de 400 a.C. até 2011, que foi o momento, né, que eu fiz essa caixa, e um livrinho de referências que trazia algumas referências, assim. Foi aí que eu comecei a pesquisar mais esses artistas, né, e comecei a ver o que estava sendo produzido aqui no Brasil. E vinha também com uma câmerazinha escura de montar, pequenininha. E aí, foi aí que eu vi que tinha muito pouca coisa publicada e organizada sobre esse tema, né? E aí escrevi esse projeto desse livro, Possibilidades da Câmera Obscura, porque tinha muita gente, né, assim, era uma outra época também, né, assim, em termos de internet, de pesquisa, né, hoje em dia é muito mais fácil você encontrar referências, né, de textos na internet, né, mas na época não era tanto. E eu via que estava tudo meio espalhado, e muita gente também que trabalhava não registrava o seu trabalho, né? Porque fica dando oficina atrás de oficina, não dá tempo de registrar seu pensamento, né? E aí a gente convidou 25 autores para fazer 25 ensaios textuais e visuais sobre diferentes temas dentro, né, desse trabalho da fotografia pinhole e com câmera escura. E ele ainda é uma referência, é o único livro que é assim, uma coletânea do que vem sendo feito no Brasil. E aí, por último, né, a sala Hércules Florence, que está aqui no MIS de Campinas, né, que é uma sala permanente dedicada ao Hércules Florence. E aí, aqui desse lado, ela tem uma linha do tempo da vida dele, né, e de todas as invenções, né, uma linha mais geral em relação à vida dele,
com algumas obras também, alguns livros e imagens aqui na vitrine. Aqui é uma câmera escura, fez para as pessoas, né, experimentarem ver essa formação da imagem, né? E aí aqui tem uma linha do tempo da fotografia que vai desde Moti até 2024, né? E aqui tem as câmeras também, que são reproduções, né, a partir dos escritos e desenhos dele, 2 câmeras, né? E tem uma parte dedicada ao Florence, né, dentro ali das múltiplas invenções da fotografia, em que traz um pouco desses textos, né, de questionamentos, de conjecturas, né, dele, e alguns marcos importantes, assim, né, por exemplo, quando ele descobre que a urina pode fixar a imagem, né, enfim, então, assim, é um painel mais dedicado à fotografia, né, à história da fotografia, e tem também um totemzinho, que, peraí, acho que vai dar para ver depois. Esse é mais do painel da vida. E aí aqui, nesse finalzinho, né, tem um totem em que a gente fez 2 vídeos, uns usando essas frases, esses pensamentos dele, assim, meio que recriando essa situação, né, dos embates que ele vivia, né, para a fotografia, e o outro sobre o processo de construção dessas câmeras de madeira. Muito legal. Fica o convite, né, para o pessoal conhecer dentro Isso. do Miss Campinas a sala do Hercule Florence. Muito isso aí, legal, e aqui a Ana. câmera escura também é a entrada. E é isso. Obrigada. Qualquer dúvida, pode me falar também. Os dados da Ana estão aqui, quem quiser seguir no Instagram, procurar. O livro, inclusive, ainda está disponível, né, Ana? Pode ser encontrado, adquirido. Vou deixar tudo bonitinho no link aqui embaixo da gravação. Tá ótimo. Então é isso, querida. Quero te agradecer pelo compartilhamento. Aprendemos muito aqui. Foi muito boa o seu compartilhar aí de projetos, de ideias. Muito obrigada pela disponibilidade. E nos vemos na próxima, então. Tá ótimo. Combinado? Obrigada, Ana. Tchau, tchau. Até mais. Até.